Olá, o Personalidades de hoje está com uma pessoa que todo mundo conhece e muita gente gosta. Mas tem algumas pessoas que têm algumas ideias errôneas a respeito dele, até porque ele é uma pessoa controversa. E a gente adora pessoas controversas, e é por isso que ele é uma grande personalidade. E eu vou entrevistar Saulo Pitan. Tudo bem? Tudo bom, Karen? Tu acha que tu é uma pessoa controversa? Eu acho que eu sou uma pessoa com opinião própria. E muito própria. Depois que eu formo a minha própria opinião, dificilmente eu volto atrás. Tem que ter muita coisa, mas tem que ter muita coisa mesmo que me faça repensar a minha opinião depois de formado. Eu custo formar uma opinião a respeito do assunto, mas depois que eu formo a minha opinião, dificilmente eu volto atrás. E às vezes, ter opinião própria, na sociedade que a gente vive, na própria conjuntura social que a gente vive, acaba trazendo alguns transtornos, alguns problemas, incomodando algumas pessoas. Mas isso realmente não afeta em nada a minha vida. Tu é assim desde pequenininho, não? De ter essas ideinhas assim e tal? Desde criança. Desde muito pequeno, assim, eu sempre tive uma personalidade fortíssima, assim. Sempre fui muito impulsivo, permaneço impulsivo até hoje. Sempre tive as minhas próprias convicções e sempre que eu persistia sempre muito nas minhas convicções, sabe? E isso eu acredito que tenha me impulsionado hoje a buscar a carreira de jornalismo, né, a ser um comunicador social. Realmente, desde criança eu ensaiava, Karen, pegava um microfone de brinquedo e saía entrevistando meus tios, meus avós, enfim, meus vizinhos. Adorava a carreira de comunicação, assim, sempre foi eu almejei muito isso, assim, e me esforcei muito para ter uma formação. E quando eu consegui pegar o diploma de jornalista, realmente foi a minha maior satisfação pessoal, assim. Era uma coisa que eu sempre almejava desde criança. Saía entrevistando todo mundo, era apresentador. Tu sempre soube o que tu queria fazer? Sempre, desde criança. Desde os meus 7 anos eu já me imaginava entrevistando pessoas, já me imaginava nesse fantástico mundo da comunicação, do jornalismo. Uma coisa que eu quis desde muito cedo mesmo. Faz quanto tempo tu te formou? Eu me formei em 2006. Na Unicruz, Fundação Universidade de Cruz Alta, que é minha cidade natal. E Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, sou gaúcho. E me formei e logo no primeiro mês de faculdade eu já estava trabalhando na área. Sim. Tá, e nesse tempo todo, assim, trabalhando, desde a faculdade até hoje, tu nunca pensou assim, não era isso? Que decepção, passou pela tua cabeça, eu quero mudar, não quero mais nada. Tu chegou a pensar isso? Jamais. A cada dia que passa, a cada nova experiência, essa experiência, por exemplo, é uma experiência muito importante para mim. A gente comentava antes nos bastidores, e eu acho que o fato de estar aqui hoje representa a escolha feita da forma mais correta. Representa realmente o reconhecimento que todo mundo sonha. Acho que qualquer, independente de profissão, todo mundo sonha em ser reconhecido. E o fato de estar aqui hoje te concedendo essa entrevista é justamente a confirmação de um sonho desde criança, assim. Porque muitas pessoas que sentaram aqui nesse sofá, eu acho que refletiram um pouquinho sobre isso. Poxa, eu estou na frente da Karen Suyan, que é para mim uma referência de jornalismo aqui na região. Não é nada de rasgação de seda, porque eu não gosto de fazer isso, mas assim, eu sempre que posso assisto teus programas. Sabe que a nossa vida é muito corrida, mas eu acho que tu tem um estilo próprio, tu tem uma forma de apresentar própria, tem personalidade própria. Eu gosto muito disso nas pessoas, eu admiro isso, independente de profissão. Acho que as pessoas têm que ter o seu estilo próprio. E o fato de estar aqui hoje é a confirmação de que a escolha que eu fiz lá no passado estava certa. Tu já está na minha lista há muito tempo, acho que tens bastante coisa. Foi o que eu disse para o meu público, assim, né? Quando uma pessoa tem algumas controvérsias, dá mais vontade de conhecer. E tu estás aqui não só pela onde tu chegou profissionalmente, mas pela pessoa que tu és, realmente pela pessoa que tu és. Eu acho que quando tu falava assim, eu tive muita dificuldade em me formar, tu quis dizer o quê? Na verdade, eu venho de uma família humilde, assim. E geralmente nós temos uma dificuldade hoje no Brasil de subir um segundo degrau, que é chegar até a universidade. Existe um gargalo muito grande no ensino no país,
que é justamente o acesso ao ensino superior. Mas tu não acha que o ProUni e tudo mais tem mudado essa realidade? Não, mas naquela época eu ainda não cheguei a pegar o ProUni. Mas hoje tu acha que isso Hoje já com certeza é melhor. A realidade em Santa Catarina, na educação, é muito superior do que a realidade da educação gaúcha. Ah, é? A qualidade e o acesso, principalmente o acesso em Santa Catarina, é muito mais fácil do que o acesso nas universidades gaúchas. Então, eu optei por uma universidade privada, que foi a Unicruz, prestei vestibular, passei como primeiro lugar. Que lindo! Quando eu vi o meu nome em primeiro lugar no curso de comunicação social, eu disse, nossa, eu consegui. Agora só falta pagar. E os teus pais? E meu pai já era falecido, a minha mãe ficou extremamente feliz, apesar de querer que eu fizesse medicina. Né? Toda mãe quer. Toda mãe quer, né? Mas eu não ia ser feliz fazendo medicina. E aí fiquei muito feliz, assim, e a primeira preocupação foi, poxa, agora eu vou pagar como? Mas enfim, vamos lá. Já estava atuando na prefeitura da cidade, ao lado do prefeito, mas não tinha um salário tão bom, 18 anos. Tu é metido mesmo, Metido, por isso que eu gosto. Metido. Aos 18 anos, meu primeiro emprego foi no gabinete do prefeito. Que legal. Nossa, que responsa. Conduzido de forma política, era um cargo extremamente político, cargo de confiança, mas o fato de eu ter entrado com ele, descido as escadas no final do mandato dele... Tu ficou o tempo todo? O tempo todo, e ainda como cargo especial, entrei como um cargo mais ralé possível e desci como um dos cargos mais importantes do alto escalão. Eu acho que isso foi uma amostra do meu trabalho, assim. E aquilo ali te possibilitou pagar a faculdade? Me possibilitou pagar a faculdade, as parcerias que a gente fez ao longo da vida também, porque Deus derrama algumas bênçãos na vida da gente e coloca pessoas certas na vida da gente. E algumas pessoas me auxiliaram a conseguir, durante os 4 anos da minha formação. Tipo que pessoas? Sou eternamente grato, assim, tem alguns padrinhos, assim, sabe? O próprio Dr. José, que era o prefeito na época, que já é falecido, ele foi um dos meus padrinhos, assim, que era prefeito, e ele, para me formar, bancou parte da minha formatura. Foi um padrinho muito especial. Reconheço, assim, agradeço ele, sou eternamente grato em função disso. A própria minha mãe, a minha avó, foram pessoas decisivas, assim, que ajudaram que eu conseguisse concluir essa etapa da vida, que não foi nada fácil. Fui daqueles de vender docinho na faculdade para ajudar na formatura, sabe? De pegar carona para poder ir para o campus, né? Mas acho que tudo isso valeu, o esforço valeu. Tu acha que as pessoas encontram muita desculpa para não fazer as coisas? Encontram. Principalmente quando se ganha tudo de mão beijada, sabe, Karen? Eu acho que quando as coisas são muito fáceis e muito acessíveis, as pessoas podem não valorizar como elas deveriam valorizar. Tu nunca te vitimizou assim, coitado de mim, só tem minha mãe. Tu nunca te vitimizou? Eu sou totalmente contra a posição de vítima. Eu acho que a vida ela te dá muitas oportunidades, assim. Tu tem que saber aproveitar essas oportunidades, né? Muitas portas se abrem, mas às vezes a gente não tem a sensibilidade de perceber que aquela porta é a porta certa. E eu acredito que todas as oportunidades tu tem que tirar proveito delas. E eu adoro aproveitar as oportunidades. Quando tu encontra uma pessoa que em determinado momento tu descobre que ela não está ali para te ajudar, ela está ali para te atrapalhar. Em princípio para te atrapalhar, para te diminuir, para te puxar o tapete, porque a gente sempre encontra, todo mundo tem isso na vida. E num primeiro momento e num segundo momento, qual é o teu sentimento com relação a essa pessoa? Tu afasta ela quando tu se decepciona? Tu tem raiva? Como é que tu trata o perdão e a raiva dentro de ti com pessoas que tu sabe que querem te prejudicar? Bom, eu sou uma pessoa muito impulsiva e eu tenho alguns impulsos que já me atrapalharam muito. E é uma falha que eu acho que pessoal que eu tenho que corrigir. Eu sempre estou dizendo para todas as pessoas que convivem comigo, é uma falha que eu preciso ainda trabalhar, porque a gente é ser humano, né? Nós somos dotados de erros e muitos erros e algumas qualidades, mas esse é uma falha muito grande que eu tenho que corrigir. Eu sou impulsivo, mas depois eu volto atrás. Se eu errei, eu peço perdão, peço desculpas. Eu acho que uma das maiores virtudes do ser humano é, diante de uma falha, reconhecer que estava errado e voltar e abraçar a pessoa e pedir desculpa. Poxa, eu falei contigo. Então, eu acredito que eu estava totalmente errado. Mas e se eu te ofendo ou eu faço alguma coisa pra ti e eu estou errado? Eu tô querendo te ferrar. Qual é a tua reação? Eu acho que vou tentar fazer com que essa pessoa primeiro me conheça. Porque a gente
E o ser humano é muito de tirar conclusões precipitadas, é pré-conceituoso, né? E às vezes criam algum conceito em cima de ti sem te conhecer. Não é verdade. E esse conceito, tu acaba, às vezes, diminuindo ele depois que tu se mostra para essa pessoa. E a gente, enquanto pessoa pública, nós estamos muito sujeitos a receber críticas, principalmente infundadas pelo fato das pessoas nem te conhecerem ou de algum ato que tu fez e não deveria ter feito, né? Nós estamos praticamente numa vitrine e as pessoas te analisam do lado de fora e algumas fazem pré-conclusões, conclusões precipitadas a teu respeito. Obviamente que magoam algumas delas. Principalmente quando tu percebe que isso é mentira ou que realmente são infundadas as conclusões, mas dá vontade de matar? Dá. Mas depois... nunca matasse? Não. Tá, uma revelação aqui. Às vezes dá vontade. Tá. Mas o impulsivo, tipo assim, por exemplo, eu vou te magoar agora e quero ver tua reação, tá? Tá. Saulo, como tu é um chato, tu é um incompetente, saia da minha frente agora! Como é que tu reage? E agora? Eu não sei como que impulsivo, nada, ele é super querido. E agora? E agora? Eu não sei como é que eu vou reagir. Eu acho que de repente eu vou tentar fazer alguma coisa pra... Mas tu ia gritar comigo? Não. Ah, não, tu é impulsivo de tentar responder, mas não de bater boca. Não gosto. Ah, é? Não gosto de bater boca. Ótimo. Eu acho desnecessário. Porque eu sempre converso, principalmente com a equipe que trabalha comigo. Existe uma ferramenta importantíssima que resolve todos os males, inclusive os existenciais, que é o diálogo. Essa ferramenta serve para todas as horas. É o dinheiro. Todos os momentos. Dinheiro é um aliado. Mas o diálogo é uma ferramenta importantíssima. Tu consegue resolver qualquer problema tendo um bom diálogo. Desde que as duas partes, obviamente, que consigam fluir numa conversa. Mas a partir do momento que tu senta para me escutar e eu começo também a te escutar, a gente consegue conversar. E aí, com certeza, a gente resolve muitos problemas. Até as nossas diferenças. A gente está aqui gravando nos estúdios da TV Araranguá e vocês vão ouvir assim, uns cliques, que a gente tem a fotógrafa... da W3. W3, que é a... Fernanda Rocha. Fernandinha. E ela tá clique, fique à vontade. Tem tudo a ver com o papo aqui, Tem tudo a ver. Né? Tu já fez alguma ideia pré-concebida de alguém e já escreveu, já falou e depois assim, eu errei? Já. Tu já prejudicou alguém e tu se arrependeu e de alguma maneira nem a desculpa não foi suficiente, tu errou? Já. Eu acredito que a gente, estando em contato direto com a população e pelo próprio trabalho, nosso trabalho que é responsável, que é sério, já houve alguns casos nesse sentido. Eu procuro muito, tenho muito cuidado, assim, por tudo aquilo que eu escrevo, quando eu sento numa redação para falar principalmente quando são assuntos mais melindrosos. E eu vou te confessar que eu adoro questões polêmicas. Por quê? Adoro. Porque eu acredito que é a forma que tu mexe com a sociedade, que tu faz as pessoas pensarem a respeito de determinado assunto, que tu traz à baila assuntos que de repente estão esquecidos. E realmente eu gosto de polemizar, assim, que as pessoas refletirem sobre determinado assunto, porque é só polemizando que a gente consegue chamar a atenção. E eu gosto justamente de polemizar para trazer o assunto para a discussão. Eu procuro sempre pautar, né? Agora como editor-chefe da revista W3, a gente está trazendo matérias importantes. Tem uma matéria falando do preconceito. Antes mesmo do episódio da banana, a gente já estava fazendo uma matéria sobre preconceito. A gente aproveitou uma personagem do filme, do Cris, que é a Neuza Borges, uma das negras mais conhecidas na TV, e ela falou que negro tem vergonha de ser negro. E ela escrachou isso, eu adorei ela falar e coloquei como chamada da matéria. Realmente no Brasil o negro tem vergonha de ser negro. O negro se sujeita a uma cota dizendo, por exemplo, que eu sou totalmente contra a cota racial. Porque o negro acha, porque não existe preconceito, não existe diferença de conhecimento entre um negro e um branco. Então para que existe cota racial? Então ele mesmo se exclui e ele apoia a cota racial. E o negro tem vergonha de dizer que é negro, de bater no peito e dizer sou negro. E eu acho esse assunto importantíssimo. Preconceito racial existe, é um preconceito silencioso, mas existe, e eu acho que as pessoas têm que discutir, têm que debater. Eu acho importantíssimo a gente trazer esse tipo de assunto. E a revista vai trazer casos polêmicos, assim. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre a W3. Conta pra gente como é que nasceu, como é que foi, como é que tu chegou, porque hoje é no que tu estás trabalhando, assim, né? Sou editor-chefe da revista. Como é que tu chegou a essa posição?
A W3 nasceu há pouco mais de 2 meses. Ela nasceu de uma separação, digamos assim, da Graziela Cristina, que é a proprietária da revista hoje, que era sócia da Viviane Felisbino na revista VIP. A revista VIP, na verdade, foi um sonho meu e da Grazi, que nasceu há 2 anos atrás, e a gente já vinha amadurecendo isso há um pouco mais de 3 anos. A Grazi foi a minha primeira parceira, assim, ela que me trouxe para a cidade, para o meio da comunicação na cidade. Eu vim para cá no Caverá, fazia assessoria de imprensa no Caverá, depois fui diretor de comunicação do Caverá, e depois do Caverá fui trabalhar com a Grazi no Correio do Sul. Então ali começou a nossa parceria, e a gente tem uma sintonia muito boa. Né? A gente costuma dizer que a gente nunca mais vai se largar. Que a gente é alma gêmea. Assim. Nossa, para conseguir alguém assim profissionalmente muito difícil. Um pensa, o outro já executa. Então é mais ou menos assim. E o sonho de montar uma revista no formato que era a revista Espaço VIP foi nosso, meu e da Grazi. E depois, com a vinda da Viviane, que tinha um projeto de montar uma revista, essa revista ganhou forma e nome, se chamou VIP. Uma revista que teve aí 7 edições, que foi um sucesso total. Uma revista diferente de tudo que existe aqui na região. Uma revista social e com conteúdo, que é o que as revistas aqui não ofereciam. É realmente só um álbum de figurinhas, onde as pessoas podem só olhar os acontecimentos sociais. E eu sou totalmente contra álbum de figurinha. Eu acho que a gente tem uma imensa possibilidade de ver figurinha na internet. Então eu sou a favor de conteúdo, realmente. As pessoas têm que refletir sobre aquilo que elas estão lendo. E a gente tem muita coisa boa para mostrar aqui na nossa região e pessoas importantes para falar, e a gente tem que ter um espaço para fazer isso. A TV Araranguá está fazendo isso. E a revista tinha que cumprir com esse propósito. E a gente veio com esse diferencial de mostrar conteúdo que as outras não mostravam. E não mostram ainda. Então a gente veio com esse propósito de mostrar conteúdo e ações e atividades e as movimentações sociais. 7 edições de sucesso. Um sucesso que não é meu, não é da Grazi, não é da Viviane, sucesso da equipe. Que a equipe se comprometeu em fazer uma revista bem feita. E a gente recebe hoje o reconhecimento das pessoas, aonde quer que a gente vá, e mostra uma dessas edições. Só que tudo precisa ter uma sinergia muito grande, né, Karen? Tudo precisa disso. E a gente observou que, ao longo do tempo, a relação foi se desgastando, principalmente das 2 sócias. E aí, a gente acabou que nós não estávamos satisfeitos mais com o que estava acontecendo, e realmente decidimos, então, romper a parceria, e eu e a Grazi seguimos carreira solo, montamos a revista W3. Em 2 meses ela está pronta para ir para o forno, com conteúdos muito bons, com eventos, cobertura de eventos maravilhosos, principalmente com a participação de pessoas importantes aqui do sul do estado. É uma revista que vai circular desde Tubarão até o litoral gaúcho, onde a gente também tem parceria. Vão ser 12 mil exemplares, né? A gente realmente vai investir muito bem. Hoje a gente tem um portal de notícias que é o único aqui da região, com notícias em tempo quase que real. Em todos os eventos que a gente vai agora, sempre tem alguém da W3. Quanto tempo tu trabalha por dia? Bastante. Bastante quanto, assim? Mais de 10 horas por dia? Acho que dá umas 12, 14, às vezes 18 horas, porque eu atendo outras empresas também. Tá, mas daí me diz uma coisa, como é que é a tua vida pessoal? Dá para conciliar. Porque eu faço do meu trabalho minha diversão. Tem. Tu faz do teu trabalho já? Também. Porque, na verdade, como a gente gosta de fazer e sente prazer naquilo que a gente faz, o trabalho se torna já diversão. E eu faço com uma forma muito prazerosa, assim. Tipo assim, os teus amigos, teus amores, tuas companhias já fazem parte do teu trabalho. Principalmente, não sobra muito tempo para namorar. Isso eu confesso que é bem pouquinho, assim. Mas, por enquanto, eu elegi como prioridade de vida consolidar uma carreira, e eu acho que ainda estou longe disso, né? E pretendo, com certeza, primeiro, me consolidar profissionalmente. Aí depois, sobra espaço para muita coisa. A gente perde muito tempo dormindo, eu sempre costumo dizer. E a minha maior produção é à noite. As minhas matérias principais eu escrevo à noite, as da revista. Encontro mais inspiração à noite, assim. Que interessante. Diz que as pessoas que gostam muito da noite... Que hora que tu nasceu, tu sabe?
Nasci de noite. De noite? Nasci às 10 horas da noite. Diz que tem muito a ver essa relação, assim, tal. Eu não sei também, porque eu nasci 6 horas da manhã, eu odeio 6 horas da manhã de acordar cedo. Eu também, eu odeio acordar cedo. Eu durmo muito tarde, eu costumo dormir lá pelas 3 horas da manhã. Tipo assim, é preferível tu trabalhar até as 6 da manhã do que acordar às 6 da manhã para trabalhar. Acordo de mau humor às vezes se eu acordar muito cedo. Tu sente isso também? Sinto. E a produção, eu acho que acho que à noite tá mais calmo, não sei, a gente relaxa, acho que tá mais... Acho que eu sou noturno. Tu já se enveredou, assim, de escrever poesia, contos, aventuras? Nunca te passou pela cabeça? Não, eu sou mais bem preso realmente a fatos cotidianos. Tu é da coisa rápida, do jornalismo... Sou do jornalismo rápido. De reportagem? De reportagem. E gosto muito do jornalismo policial. Adoro. Ah, é? Gente, eu recriminava jornalismo policial na época da faculdade. Nunca vou fazer jornalismo policial. Odeio. Imagina que eu vou estar em porta da delegacia. Hoje eu sou apaixonado. Ai, conta pra nós, porque eu não sei, pra mim é um mistério isso aí. Um programa favorito é embarcar no carro do delegado Jorge Giraldi e fazer uma reportagem. Eu e a Karen Mariani somos parceiraços. Ela é viciada, realmente. Viciados. Nós vivemos a polícia aqui. Se não tiver lá. Mas o que tem? O que tu descobriu que tu não sabia? Eu acho que a gente acaba tendo uma nova percepção da vida. Tu acaba conhecendo problemas sociais que até então eu não conhecia. Acaba conhecendo uma realidade que até então eu também não conhecia. E eu acho que mostrar essa realidade para as pessoas é importante. E é viciante também. E é legal. Mas o que mudou nos teus conceitos, assim, sobre as pessoas, sobre a natureza humana? Tu aprende a valorizar mais as pessoas. Tu conhece... Por quê? Tu conhece principalmente as necessidades das pessoas. Tu conhece principalmente até onde o ser humano pode chegar. Tu conhece os limites entre o bem e o mal. E tu passa a ter alguns posicionamentos mais críticos, assim. Eu acho que isso é fundamental. Tu te surpreende ainda com a natureza humana, com as coisas que as pessoas são capazes de fazer? Eu não tolero, por exemplo, nenhum crime contra a criança. E a cada vez que eu vou cobrir uma reportagem que mostra crimes contra crianças, eu ainda saio de cabeça baixa ou quase chorando. A gente ainda se emociona com relação a isso. Apesar de ter visto muita coisa já, mas crime contra crianças e contra idosos realmente é uma coisa que eu não consigo ainda assimilar de forma mais fácil, assim. Mas você sabe que existe também uma opinião muito desfavorável com relação à reportagem policial, quando mostra ou escracha muito imagens assim da facada, do cara que morreu, essas coisas muito fortes. Tu acha que o jornalismo está ali para mostrar tudo ou realmente deve se preservar determinadas coisas? Eu acho que a gente tem... É um assunto muito polêmico esse. Eu acho que a gente tem que mostrar o fato, né? Mas nem todos estão preparados para ver o fato e a vida como de fato ela é. E então tu tem que ter algumas ressalvas, né? Tem que cuidar realmente das imagens que se mostram, principalmente para não ferir aquelas pessoas que fazem parte daquela cena, né? Por exemplo, já me deparei com situações em que eu fui cobrir um acidente, onde quem tinha provocado o acidente tinha sido uma pessoa que estava totalmente alcoolizada, provocou o acidente, deu a morte de outras 2 pessoas. E o que acontece? Mesmo diante de todos aqueles erros, ele tem direito à ampla defesa, né? E a gente mostrou isso e acabamos arrumando uma certa incomodação com a família dessa pessoa. A gente vai agora para o intervalo comercial, já vai voltar conversando, mas antes eu tenho que falar da Kiné Santé. A Kiné Santé é muito completa quando pensa assim no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, não só quando tu precisa de uma fisioterapia, de repente uma lesão, alguma coisa assim, mas também para evitar esse tipo de coisa. Tem pilates, tem nutricionista, ou seja, um acompanhamento com profissionais, muito especializados, onde tu pode ir lá e saber que de lá tu vai sair com um cuidado muito bom. É a minha dica, que nessa Santé aqui em Araranguá fica a minha dica. Eu vou para o intervalo comercial então e volto já, não sai daí.